Seja mais uma vez bem-vindo. Estamos começando outro módulo para o concurso que você vai fazer, feito pela Consulplan. Leia-se Consulplan, Instituto Consulplan. São dois segmentos, mas tem uma postura de cobrança bastante parecida. E o nosso tema, você está vendo aí, é o tema pontuação. Se você já fez o outro módulo, você sabe como é que funciona. Nós teremos, a partir de agora, aulas em torno de 20 minutos. Cada aula é pautada em cima de um texto que caiu numa das provas da Consulplan ou do Instituto Consulplan. E nós vamos, então, com essas estruturas, pegando certos trechos para trabalhar, no caso, a pontuação. Por isso, eu preciso que você, antes de começar a vir a aula, baixe o PDF que acompanha aí o curso, para você fazer ali mesmo as suas anotações no texto, ou, se você preferir, e eu acho que deve, num caderno, num fichário, num documento de Word, onde você quiser. Mas tem que fazer o registro para você não ficar depois perdido no tempo e no espaço. Aí na sua tela, olha, você está vendo que nós temos um texto. O texto não muito grande, né, que foi tirado da revista de educação de uma prova. Nós não vamos fazer as questões agora, mas nós vamos pegar esses trechos para falar a respeito de pontuação. E aí, quando a gente fala de pontuação, nós estamos falando de um dos aspectos de coesão textual. É claro que um texto bem pontuado ele tem uma correção gramatical e muitas vezes a pontuação indevida ou prejudica o sentido ou até altera o sentido. Então, a questão da pontuação, ela serve, sim, óbvio, para marcar as pausas. Existe até, como eu digo sempre, uma conversa de que pontuação é muito simples, porque cada vez que a pessoa respirar, ela põe uma vírgula. Agora, respirou e demorou um pouco mais, é um ponto final. E é óbvio que não é isso. Claro que não é. Eu não vou negar que pontuação tem a ver com pausa. Tem sim. Um texto bem pontuado, ao ser lido, ele não deixa, muitas vezes, dúvida ou confusão com relação ao que se pretendeu falar. Agora, um texto mal pontuado, às vezes você tem que voltar. Eu digo isso porque quando eu corrijo redações, eu vejo que as pessoas colocam meio que no olho. Aí a pessoa escreve lá 4 linhas, 5 linhas, e fala, puxa, eu usei só um ponto final. Deixa eu colocar uma vírgula aqui no meio, vamos dar um equilíbrio. Vírgula não é sinal de equilíbrio. Na verdade, a pontuação, ela tem a ver com uma coisa chamada de ordem direta frasal. Alguns livros chamam essa ordem direta de ordem lógica ou de ordem canônica. O cânone é um modelo. Então, uma ordem canônica é aquela ordem modelar. Ninguém te ensinou na escola, mas você aprendeu que você diz assim, o curso vai começar. Você não fala vai, curso ou começar. Porque em português a ordem dos fatores altera o produto. Você já sabe que, de um modo geral, a gente coloca primeiro um artigo e depois um substantivo. Se não tiver artigo, você começa pelo substantivo. Mas não existe na língua portuguesa um substantivo primeiro e um artigo depois. Você não fala pessoas as, é as pessoas. Você não fala assunto o, é o assunto. Também, ao contrário da língua inglesa, em português o comum é colocar primeiro o substantivo e depois o adjetivo. Textos complicados. Você não fala complicados textos. Matéria importante. Você pode até dizer uma importante matéria, mas não é usual. A ordem direta prevê primeiro o substantivo e depois o adjetivo. Na estrutura da pontuação, se tem uma ordem direta, a pontuação pertence à parte gramatical chamada de sintaxe. A sintaxe é o estudo da estrutura frasal. Então, a função sintática é saber o que é objeto direto, complemento nominal. Não, mas a sintaxe, em geral, engloba vários assuntos. E a pontuação talvez seja o mais importante deles. Bom, na chamada ordem direta, prevê-se que o sujeito deva ser o primeiro termo de uma frase. E como na concordância verbal ensina-se que é o sujeito que determina
a concordância do verbo, logo depois do sujeito vem o verbo. E a frase pode parar por aí. Você poderia ter uma frase que diga que as aulas terminaram. Bom, é o chamado verbo intransitivo. Mas existem verbos que precisam de complemento. Então você fala assim, ele recebeu. Se não é no contexto você sabe. Mas eu não posso chegar aqui agora para a gente, olha, sabe o Paulo? Ele recebeu. Recebeu o quê? Um salário? O dinheiro que ele recebeu na Mega Sena? Ele recebeu o quê? A notícia do falecimento do avô? Na verdade, depois do verbo entram os outros termos. Tá? De um modo geral, você pode ver por aí isso aqui chamado como ordem SVO. De sujeito, verbo e outros termos. Tem gente que diz que é sujeito, verbo e objeto, seja um objeto direto ou seja um objeto indireto. Por exemplo, o Paulo recebeu um salário. É um objeto direto porque não tem uma preposição. O Paulo precisa do salário. É um objeto indireto porque tem a preposição de mais o. Mas existem outras palavras que complementam o sentido, mas não completam o verbo. A criança estava assustada. Eu não posso dizer simplesmente que a criança estava. Mas se eu falo que a criança estava assustada, o assustada completa o sentido. Só que o assustada refere-se ao sujeito, a criança assustada. Isso tem o nome de predicativo. Professor, eu preciso saber esses nomes todos para pontuação? Não, de um modo geral, não. Mas é porque teremos um módulo que falará sobre isso. Por exemplo, quando eu digo assim, o pedido chegou às 23 horas. A expressão às 23 horas mostra quando foi que o pedido chegou, o horário. E na língua portuguesa, as expressões que indicam tempo, elas são chamadas de adjunto adverbiais. Então, meu amigo, não importa se é objeto, não importa se é predicativo, não importa se é adjunto adverbial. Todas as vezes que você tiver nessa ordem, primeiro o sujeito, depois o verbo e depois o resto, o que você vai escrever é sem vírgula. Eu não posso separar o sujeito do verbo com uma vírgula, porque ele determina a concordância. Eu não posso separar o resto que complementa um verbo por uma vírgula, porque se está complementando tem que integrar, tem que somar e não separar. Então, se a gente fala assim, vários alunos provenientes de outros estados farão o concurso no próximo domingo. Então, essa é uma frase grande. E, com certeza, quando você vai falar, você corre o risco de fazer uma pausa. Por exemplo, vários alunos provenientes de outros estados farão o concurso no próximo domingo. Só que é o seguinte, farão é uma forma do verbo fazer, no plural. E claro que essa forma é plural, porque são alunos que farão. A palavra alunos é a palavra principal. Só que o sujeito, meu amigo, é tudo isso aqui, ó. Isso tudo é o sujeito. Eu posso trocar tudo isso que está entre colchetes por eles. E você não escreveria eles, vírgula, farão, porque está pequenininho. Se está pequenininho, você não vai respirar. Mas agora, vários alunos provenientes de outros estados farão. Você faz essa pausa. Essa pausa que não tem que deixar de existir, mas a pontuação não pode haver. Agora eles vão fazer o quê? Concurso. Isso aqui completa o sentido. Olha, vários alunos provenientes de outros estados farão. Farão o quê? O concurso. Isso é um objeto direto.
porque não tem uma preposição, isso é só o artigo o. Ali não está escrito do concurso, no concurso, ao concurso, com o concurso. Tá? E no próximo domingo é quando o concurso será feito. Também isso aqui indica tempo. É, de novo, um adjunto adverbial. O que eu tenho aqui? Sujeito, verbo e outros termos. Está na ordem direta? Tá. Precisa de vírgula? Não. Quando muito, não faz isso que eu vou fazer aqui agora, não. Você poderia ter um aqui, ó. Porque esse é um termo, esse é um outro termo. A vírgula está separando dois termos de funções sintáticas diferentes. Pode até colocar isso aqui, ó, e colocar que essa vírgula aqui, ó, ela é facultativa. Por que ela é facultativa? Eu não preciso usar porque está na ordem direta. Eu posso usar porque são dois termos diferentes. Na maioria das vezes, não se usa. Então, a primeira coisa que eu estou dizendo para vocês de pontuação é isso. E que valha para você também fazer na sua redação. Não vai enchendo de vírgula sem necessariamente ter que colocar uma vírgula, não. Tá bom? Vamos lá na tela, então, para a gente começar a olhar os trechos daquele texto que nós não lemos. O primeiro deles diz assim: os valores relativos ao trabalho são apontados como fundamentais do desenvolvimento de estudos sobre a temática laboral, vírgula, visto que eles revelam as preferências dos indivíduos. Bom, isso aí, que começa com uma letra maiúscula e termina com um ponto final que não está aí, mas você vai colocar nesse PDF que você baixou, após indivíduos, é um período. O período é aquele negócio que começa com uma letra maiúscula e termina num ponto final, ou num ponto de interrogação, ou num ponto de exclamação, num ponto. Tá? Agora vai na tela. Observem que no que está em preto, você tem a expressão são apontados, é uma expressão verbal. E o que está em vermelho, você tem revelam. Então, se você tem dois núcleos verbais, são apontados e revelam, você tem duas orações. Na tela, essa vírgula aí, você vai circular e vai colocar assim: separa orações de um período composto. Separa orações de um período composto. Então, vamos lá. O primeiro exemplo que eu te passei, quadro, tinha um verbo só. Era um período simples. Agora, nós vamos colocar aqui uma informação sobre período composto, mas eu quero deixar claro que essa informação é sobre período composto no que eu estou chamando de regra geral. Estou antecipando para você que haverá regras específicas. Mas como é que funciona no geral? Se eu falo assim, o candidato ficou feliz quando viu o tema da redação. O candidato ficou feliz quando viu o tema da redação. Olha só, eu tenho aqui o verbo ficou e eu tenho aqui o verbo viu. Ou seja, eu tenho dois verbos. Logo, eu tenho duas orações. Isso quer dizer que essa vírgula aqui separa orações. Então, qual é o primeiro papel da vírgula? Não é respirar. O primeiro papel da vírgula é separar orações de um período composto. Quero que você veja que a oração 2 começou com quando. O quando é um conectivo que exprime tempo. Essa felicidade ocorreu no momento, no tempo, na hora em que ele viu, opa, esse tema eu sei falar. Beleza? Outra frase. Quando o verão chegar, o sol será predominante. Quando o verão chegar, o sol será predominante. Observem que, mais uma vez, nós temos dois verbos. O primeiro é o verbo chegar e o segundo é o verbo ser. Logo, se eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações. Isso quer dizer que essa vírgula
separa orações. Ok? Então, qual é o primeiro papel da vírgula? Separar as orações do período composto. Quando você estiver fazendo a sua redação, seria bom que ao final, tivesse tudo pronto, você lesse o seu texto e mentalmente fosse identificando se aquela vírgula que você colocou ali está, por exemplo, separando duas orações. Ou se há duas orações e você não colocou vírgula nenhuma. Ok? Outra coisa, o conectivo quando está aqui também. Ó. E aí, eu quero te dizer que essa primeira vírgula eu vou chamar de 1 e essa segunda vírgula eu vou chamar de 2, só para te falar que a vírgula 1 é opcional. Eu posso colocá-la ou não. E a vírgula 2 é obrigatória. Eu digo sempre, vou dizer aqui em todos os módulos, seria muito melhor que você soubesse gramática, ou tivesse que saber gramática só para usar. Porque se algumas vezes eu posso usar a vírgula e outras vezes eu devo usar a vírgula, o conselho é use sempre. Quando você percebeu que há um período composto, separe as duas orações do período composto com vírgula. Que a regra geral é essa. Mas existe questão de múltipla escolha. E as questões de múltipla escolha, às vezes, reescrevem períodos do texto. E ao reescrever, eles alteram a pontuação. E ao alterar a pontuação, você tem que descobrir qual a alteração que prejudicou ou que não prejudicou a norma culta. Então, você vai observar aqui o seguinte. Aqui, o conectivo quando está no meio. Aqui, o conectivo quando está no início. E se eu falei agora há pouco que pontuação tem a ver com ordem direta frasal, significa que a ordem dos fatores altera o produto. Ou seja, na regra geral, a vírgula é facultativa quando o conectivo estiver no meio, em posição intermediária. E a vírgula será obrigatória quando o conectivo estiver no início. Professor, quem foi o sem-serviço que inventou isso? Não, tem uma lógica. Conectivo ou conjunção é o termo que une uma oração a outra, conjunção, juntar uma com a outra. Isso significa dizer que eu tenho aqui uma oração, se aqui é uma conjunção, eu estou indicando que a partir daqui começa a oração número 2. Ora, se o elemento que começa uma oração está no lugar devido, eu não preciso avisar que acabou. Basta o conectivo. Agora, se o elemento que mostra a transição está no início, ele está deslocado. Por esse motivo, essa vírgula tem que estar aqui, porque já que daqui para frente não tem conectivo, como é que eu vou saber onde é que começa a primeira, onde é que termina a outra? Onde é que começa a segunda, onde é que termina a primeira? Então, a regra geral é essa. Olha aí na tela. Circulem para mim o visto que. Aqui não é quando, aí é visto que indica causa. Por exemplo, os valores relativos ao trabalho são apontados como fundamentais no desenvolvimento de estudos sobre a temática laboral, porque eles revelam a preferência dos indivíduos. Então, o visto que é sinônimo de porquê e é um conectivo que exprime causa. Circule isso aí e escreva causa. Como o conectivo está no meio, está no lugar certo, essa vírgula que você já escreveu separa orações de um período composto, coloca entre parênteses aí, facultativa. E ela é facultativa porque ela está no meio. Então, logo no primeiro período do texto, nós já tivemos um emprego de vírgula. Tá? Olha na tela o trecho 2. A pesquisa do Grupo MOU, 1987, identificou que as pessoas trabalham em busca de remuneração, reconhecimento social e relacionamento interpessoal, e que os principais elementos considerados como importantes no ambiente de trabalho são autonomia, organização, ambiente social agradável, liberdade e poder. Faltou um ponto final que você vai colocar agora aí. Sabe por quê? Porque tudo isso que começa em a pesquisa e termina em poder é um período único. Período termina, vou repetir, num ponto final
num ponto de exclamação ou num ponto de interrogação. Então, só tem um período. Óbvio que teria que aparecer mais algumas vírgulas. Mas observem na tela que o que está destacado em vermelho é o ano. E sobre isso eu vou falar no início da próxima aula. Tá bom? Se você não providenciou o PDF, providencie, que a partir daí você vai ficar mais à vontade para escrever as regras que a gente ficou passando aqui. Tá bom? Até a próxima.